praticamente nada pro Atlético o jogo todo, e teve um volume grande de ataque, tanto do lado esquerdo como do lado direito, chute fora da área. Então acho que foi um menu meio completo. O começo do jogo foi um pouco mais amarrado, um jogo muito faltoso e o jogo não estava andando muito, mas de maneira geral acho que a equipe jogou bem e mostrou a evolução do jogo de São Paulo para hoje. Vamos com o Romero e professor Fernando Diniz. Vou começar com você, Romero, em relação ao jogo, né? Um jogo muito pegado, no estilo que pode ser uma prévia do que vai ser dentro do Campeonato Mineiro, enfim, estadual, avançando. Queria que você falasse um pouquinho também dessa experiência que você teve ali, que você até falava ontem lá no Universal, que o clássico não tem esse jeito peculiar de jogar. E Fernando, sobre a questão desse experimento, pensando nesse Campeonato Mineiro, que pelo que você disse vai ser a sequência da pré-temporada. Queria que você comentasse um pouco disso também. Obrigado. Bem, acho que um jogo amistoso hoje com a ferramenta do VAR ficou devendo um pouco a arbitragem, né? Foi um jogo muito pegado, como você falou, mas mesmo assim não conseguimos deixar o jogo fluir em muito tempo. Acho que quando a gente jogou o jogo, fomos melhores, por isso que eu falei. Mas mesmo assim, acho que poderia ter sido melhor na hora do arbitragem, porque faltou um pouco de amarelo, mesmo que houve muito. Acho que faltou um pouco e não deixou fluir muito o jogo. Eu acredito, de fato, a gente não pode chamar isso aqui de pré-temporada. O calendário brasileiro é muito ruim todos os anos, muito jogo, muita viagem longa, e esse ano conseguiu. Já visto com o time hoje, viajar, chegar amanhã e jogar o estreia do Campeonato Mineiro contra a Tombense. Então, de fato, assim, a gente vai estender a pré-temporada, não questão de fazer experimento, é quase que uma necessidade também. Como é que a gente vai jogar amanhã? Porque jogar com o time que saiu jogando hoje. Então a gente praticamente não treinou, tem jogado muitos jogadores que acabaram de chegar, eu acho que estão ganhando forma física e técnica e entendimento tático até mais rápido que a gente esperava. Então a gente vai usar de fato essas primeiras partidas do Campeonato Mineiro para poder rodar o time. Não é que fala assim, vou rodar todos os jogos, mas naturalmente vai ter uma rodagem de elenco um pouco maior do que o habitual quando eu estou trabalhando. Tudo bem? Boa tarde, Diniz. Romero, Diniz, de você eu queria saber um pouquinho mais exatamente sobre o que você estava falando agora em relação ao Campeonato Mineiro, sabendo que tem essa viagem longa, né, de hoje para amanhã, tem esse jogo amanhã à noite. O que você pensa em relação à escalação até para esse jogo? Quem que você acha que dá para aproveitar? Hoje você demorou um pouquinho mais a fazer as alterações, né, em relação ao que foi o jogo contra o São Paulo. E para o Romero, um balanço até dessa pré-temporada, desse período aqui nos Estados Unidos, já que vocês estão indo embora, nesse período de preparação, num ambiente diferente, num clima muito diferente também, né, do que vocês vão encontrar agora retornando para o Brasil. Bem, acho que a pré-temporada para nós aqui foi bom em termos de união de grupo, de conhecer o pessoal que estava chegando agora. E eu falei que nossa pré-temporada começou quando o professor chegou o ano passado. A gente já vem trabalhando com ele, fez um trabalho bem forte no final da temporada. Então, nesse ano era só ajudar os caras que chegaram a pegar a ideia mais rápido e isso ajudou muito o tempo aqui, né? Para trabalhar, para não se forçar e ajudar os caras que chegaram a entender a ideia de nosso professor. Amanhã a gente vai ver os jogadores que... Existe uma tendência meio natural dos jogadores que entraram no final, em sua maioria, iniciar o jogo. Obviamente, a gente era uma coisa programada, a gente fez essa opção. A gente poderia... Senão, a gente ia ter que deslocar metade do time para lá, e aqui ter 13, 14 jogadores, ia ficar um negócio meio monstruoso. Então, o futebol, ele devia ser uma coisa mais harmônica, para ser algo mais bonito de ser tratado. Não do jeito que é, parece que a federação faz de um jeito, não se preocupa com os clubes, não se preocupa com o torcedor, porque o torcedor, ele quer espetáculo de qualidade. Então, assim, como é que a gente vai jogar hoje contra o Atlético? Pior que isso, que o jogo estava marcado para hoje, para a estreia contra o Tombense. Então, amanhã a gente vai ter um time cansado, senão ia ter que ter um time de sub-20, mas nem de sub-20 daria, porque o sub-20 está na Taça São Paulo. Então ficou uma coisa assim meio estranha. Deveria ser algo mais harmônico, as pessoas pensarem mais no todo, porque o futebol brasileiro
Cruzeiro ganharia muito se isso acontecesse. Pro Romero, sobre a postura de vocês hoje diante desse clássico, mostrando ali também que tá de volta um Cruzeiro muito competitivo, né? Aguerrido, encarando esse tipo de jogo como tem que encarar e não deixando o adversário se sobressair em termos dessa questão mesmo de chegar mais forte, como o Cruzeiro deveria fazer em outros jogos até. E pro Diniz, essa movimentação que vem tendo no setor ofensivo, você talvez tivesse a ideia de começar com o Caio, não foi possível nesses 2 jogos e acabou optando pelo Eduardo. Qual que vai ser o seu desafio ali para todo mundo se entender cada vez mais rápido, porque é uma mudança muito grande, né? Tem o Eduardo novo, o Gabigol, o Dudu, são mudanças consideráveis ali nesse setor que é onde vai criar as jogadas para o Cruzeiro fazer os gols nos jogos. Bem, é como você falou, né? A gente está vendo um Cruzeiro competente, que o ano passado jogou a final da Sul-Americana, que infelizmente não conseguiu esse título, e o pessoal que ficou com um objetivo claro, e o pessoal que acaba de chegar também chega com um objetivo claro, que é vencer. É uma mensagem que vem desde nosso professor, do dono do clube, com as contratações que ele fez. São jogadores de muito peso, jogadores consagrados que também acostumados a ganhar títulos, e hoje você vai ver um Cruzeiro que tem vontade de vencer o tempo todo. Venâncio, eu acho que com o tempo vai ajudar bastante. O tempo, a repetição de treinamentos e os jogos, né? Eu acho que para 2 jogos, eu acho que a equipe se portou bem. Hoje a gente criou chances importantes para fazer o gol. O Gabigol teve 2 chances, claro, o Dudu teve chance. O Eduardo também conseguiu se movimentar bem. Obviamente que o Caio Jorge, ele é um jogador que hoje ele daria mais fluência pro time, porque ele conhece o sistema. Então, como o Matheus Pereira fica muito mais à vontade do que os outros que estão chegando. Então a gente teria um ganho, mas o Caio estava com um problema no tendão, que não é nada também muito importante, e deve voltar rapidamente. O importante é que chegaram jogadores de bastante qualidade, todo mundo com muita vontade de vencer. Então a gente tem, além desses jogadores, o Bolassi, o Marquinho, o próprio Tevez, tem o Lautaro ainda, daqui a pouco volta o Dineno. Então a gente tem boas possibilidades na frente, e com o passar do tempo, como eu disse, os treinamentos, a sequência de jogos, a tendência é ter cada vez mais entrosamento e ter mais fluência no setor ofensivo. Diniz, falar que o jogo foi aguerrido é chover no molhado, que todos já falaram aqui. E Cruzeiro e Atlético é também difícil exigir que seja um jogo diferente. Aos 25 minutos, você trocou todo o time de uma vez. Só que o Cuca fez ao contrário. Ele manteve o time titular ali. A pergunta é o seguinte: não foi correr um risco muito grande de trocar os 11 de uma vez e o Atlético manter o time titular uma vez? Que esse é um clássico e ninguém quer perder. E não foi um risco de repente tomar um gol, embora a qualidade do time reserva é também uma qualidade muito alta. Enfim, e por último eu gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo para o torcedor do Cruzeiro, que vive de toda a América e que veio aqui numa proporção aí de 70% a 80% apoiar o time. Então, eu acho que o risco, ele sempre existe na vida, né? Quem não corre risco, mais risco está correndo, sem saber. Como já dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então a gente tem que saber correr os riscos. Era uma coisa programada, o time estava treinado, e o time, quando trocou, ganhou mais vitalidade, ganhou mais saúde e terminou com um volume de ataque até maior do que estava acontecendo. Obviamente, se as coisas dessem errado no risco, eu não sou uma pessoa que, pela minha trajetória, que faça as coisas apontando para o lado de fora. Eu sei o que tem dentro e sei correr risco. Senão a gente fica com uma bússola muito torta, porque o lado de fora não sabe o que está acontecendo dentro. Eu acredito muito nos jogadores que entraram, e eles já tinham jogado bem contra o São Paulo e entraram bem hoje. Então não foi uma questão de diminuir a chance de ganhar. E a gente encarou o jogo da maneira que tinha que encarar, e esses jogadores que jogaram depois também teve a experiência importante de jogar um clássico. E mostra a solidez também do elenco. Em relação à torcida, a gente quer agradecer muito o carinho do torcedor aqui em Orlando. Eles foram muito carinhosos com a gente.
em todos os sentidos e em todos os lugares, tá? A gente agradece muito a presença maciça e eles podem ficar tranquilos, porque eu acho que o espírito que a gente mostrou no clássico de hoje, que a gente sabia que não é um jogo amistoso, é um jogo contra o Atlético, e a gente encarnou, acho que o espírito da torcida, porque para a torcida, quando jogar contra o Atlético, passa a ser um jogo mais importante que o jogo de campeonato, sendo um time de outro estado. A gente soube encarnar esse tipo de espírito, a gente acho que representou bem o espírito que o torcedor queria, e faltou apenas assim a gente colocar uma bola dentro do gol para sair com a vitória, que pra gente ia ser muito importante. E depois da temporada a gente acredita muito que a gente vai evoluir e entregar bastante alegria para o nosso torcedor.